Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio solo. Dessa vez o assunto é polêmico. Como vocês puderam ver aí no título, saiu a notícia ontem. Estou gravando na sexta, dia 10, e a notícia estourou ontem, mas ela já vinha desde a semana passada, sendo especulada, vamos dizer assim, que é sobre a venda do mando de campo do jogo do Sport contra o Flamengo, que vai acontecer, acho que na quinta, não, Deus, quinta que vem. Deixa eu ter até olhar aqui para ter certeza. É deixa eu ver se 13 de novembro, isso, 13 de novembro, que vai acontecer esse jogo. Há quem diga, e o próprio esporte vem se defendendo, alegando que não é venda do mando de campo. E no que ele se apoia? Normalmente, a venda de mando de campo, ela acontece quando um clube A, normalmente o visitante, óbvio, ele paga uma quantia ao clube mandante e aí ele transfere o local do jogo para outro estado. Normalmente, não é regra, mas a vida do mando de campo é isso. E o esporte acaba se apoiando nessa semântica, podemos assim dizer, que é o jogo não vai ser transferido para outro estado, vai continuar em Pernambuco, e por isso não é mando de campo. Isso está errado. De certa forma, juridicamente, ele pode até estar certo, mas na prática não está, porque veja, o jogo vai ser na ilha? Não vai ser na ilha. Perdão, o clube pagou o valor, o Flamengo, através da empresa, pagou. E é por isso que o jogo vai ser transferido. Como é que isso não se configura a venda de mando de campo? Veja, eu vou dar uma lida, deixa eu ver se eu divido aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu divido com vocês. Partilhar a tela, deixa eu ver aqui, isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Pá, peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu estou conseguindo, né? Pronto, aqui tem. O Sport anunciou nesta quinta que a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada na Arena de Pernambuco. Em nota, o clube alega que o movimento não configura a venda de mando de campo. O Leão recebeu uma proposta no valor de 3 milhões de uma empresa interessada na renda da partida e, após análise, optou por aprovar o acordo. O documento de 13 páginas foi assinado no dia 30 de julho entre o clube e a empresa responsável pela operação comercial. Em nota, o clube reforçou que em nenhum momento cogitou tirar o jogo de Pernambuco ou vender o mando de campo, apesar de ter recebido propostas nesse sentido. A escolha pela Arena de Pernambuco se deu exclusivamente pelo caráter inédito e vantajoso da proposta, que também garante a presença dos sócios torcedores e cadê dos sócios e torcedores rubro-negros. Aqui, ó, o documento que a reportagem teve acesso também detalha que o esporte cedeu 100% das receitas do evento, incluindo bilheterias, camarotes, hospitality, provavelmente deve ser algo no mesmo sentido, patrocínios pontuais, name rights e ativações comerciais relacionadas ao duelo. Ativações normalmente são stands, são aquelas provas onde o torcedor ele participa de uma prova e aí se ganhar um prêmio. Acontece muito isso na ilha, principalmente porque essas casas de apostas elas acabam promovendo esse tipo de evento. Em contrapartida, o clube manteve sua exclusividade às receitas permanentes, com patrocínio de uniforme, direito de transmissão, programas sócio-torcedor e royalties de produtos oficiais não ligados diretamente ao jogo. No contrato firmado entre o esporte e a empresa responsável pela compra do mando, ficou estabelecido que a torcida do esporte, cadê a torcida? Do esporte do Leão da Ilha terá direito a 70% da carga total de ingressos, enquanto os torcedores do time carioca ficarão com os 30%. Bilheterias incluídas, aqui ó, cadê? Receitas incluídas. Bilheterias, aqui tem tudo mais, cadeira prêmio, patrocínio, name right, venda de produtos e licenças no dia da partida. Então, isso está incluído no acordo. Ativações de match day, fan zones e ações comerciais, como eu falei aqui com vocês sobre as ativações. Publicidade em telões, som ambiente e promoções durante o evento.
receitas excluídas, que vai ser direito do esporte. Patrocínio de uniforme mangas, direito de transmissão e valores de arena, programas sócio-torcedor e royalties de produtos regulares e outras receitas não ligadas. Provavelmente, esse programa de sócio-torcedor, cadê? Perdão, deixa eu ver. Aqui, ó, valores de arena. Eu posso estar errado, mas provavelmente isso inclui. Deixa eu parar aqui. Isso, opa, voltei. Isso inclui provavelmente o custo do aluguel da Ilha do Retiro, da Arena de Pernambuco. Veja bem, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Acho que vai ficar assim mesmo. Isso é ruim, e essa notícia ela cai como uma bomba porque isso pode ser abordado em algumas frentes. A primeira é que no dia 8, 9 de setembro, eu acho que é melhor começar por aí. No dia 8, 9 de setembro, saiu a notícia que até foi tratada por Antônio Gabriel sobre atraso de salário. O esporte pagou ao administrativo, basicamente tudo que não necessariamente seja os atletas e a comissão técnica, né? Então pagou ao porteiro, ao roupeiro, a tia da cozinha, isso e aquilo, pagou tudo menos os atletas e provavelmente a comissão técnica. 1 ou 2 dias depois que a notícia saiu, Lucas Lima veio a público numa entrevista, numa coletiva de imprensa, e negou o fato, disse que se ele falasse que o Sport tá com o salário atrasado, o Sport, ele estaria mentindo, que está tudo bem, que estava tudo certo e tal. Se isso é verdade ou não do Lucas Lima, provavelmente eu acho que ele não quis expor problemas ali que poderiam criar distúrbio dentro do clube, e aí ele preferiu por manter essa situação com uma certa educação, vamos dizer assim, né? Ele preferiu não se adentrar nisso. E aí fica naquilo, o Antônio Gabriel está mentindo, que normalmente eu acredito que o jornalista não estaria. Eu acho que uma notícia dessa, eu acho que para quem é jornalista, apesar de ter muita gente que acaba trabalhando com meias verdades e tudo mais, a gente está falando de uma situação que Antônio Gabriel, ele trabalha num veículo de credibilidade, num veículo de visibilidade, e a partir do momento que ele, qualquer outro jornalista que trabalha, sei lá, no Diário de Pernambuco, do Globo Esporte Pernambuco, solta um tipo de mentira, quem se sentiu ofendido, quem se sentiu caluniado, difamado, obviamente tem total direito de ir na justiça procurar seus direitos. Ninguém fez até agora, estamos no dia 10 de outubro, ou seja, um mês se passou. Quem estava mentindo? Lucas Lima ou Antônio Gabriel? A gente já fala essa questão. Veja, o esporte, acho que foi Vene Casagrande, Vene Casagrande, ele teve acesso aos documentos, inclusive com assinatura e tudo. O documento, até falei na matéria, ele tem 13 páginas. Eu vou tentar disponibilizar nos comentários desse vídeo. Eu vou tentar. E aí todo mundo vai poder baixar e acessar e tirar suas próprias conclusões. E veja, o Sport vendeu o mando de campo no dia 30 de julho. E aí, quando foi no dia 8, 9, 10 mais ou menos ali, teve rumores de salário atrasado e tudo mais. Tudo indica que, e aí eu estou conjecturando, eu não tenho provas, aí até porque eu também não estou nem saindo de uma acusação de uma certeza, mas tudo indica que o esporte está sofrendo com problema de receita. E aí é outro problema que eu também vou abordar sobre isso. O esporte, ele estava no contrato que o esporte receberia os 3 milhões 48 horas a partir da assinatura. O esporte assinou dia 30 de julho, 30 de julho, então ele teria o quê? Eu não sei se agosto foi de dia 30, foi até 31, ou se encerrou dia 30, julho, no caso. Se acabou dia 30, o esporte teve até dia 2 de agosto para ter acesso a esse dinheiro. Se o mês foi de 31, o esporte teve
até o dia, o Sport teve um dia a mais para ter que esperar, e não, teve que receber dia 1, que é o dia 31 e o dia 1, isso. E aí, veja, rumores indicam, e aqui, de novo, rumores, que o Sport atrasou o salário esperando a entrada dessa receita da venda do mando de campo e que o clube está sofrendo para arcar com as responsabilidades de pagar os salários dos atletas. Se isso é verdade ou quanto isso é verdade, não sabemos. Transparência não é o nome de Yuri Romão, não é. Então, a gente não pode esperar que ele vá chegar publicamente, vá admitir alguma coisa, e provavelmente os jogadores também não vão falar. Até porque se já recebeu, não tem porque vai falar, pouco importa se veio de venda de mando de campo, se veio de venda de direito, portanto que seja juridicamente legal, os jogadores, e eles estão certos mesmo. Se o clube vai fazer ou não, é problema do gestor, e eles são ali meros funcionários. E me vem a pergunta, por que carga d'água do esporte está sofrendo, no seu ano que teve mais receita, está sofrendo para pagar suas contas? O esporte gastou no primeiro semestre quase 60 milhões de reais com contratações. Foram 17 em Rivera, 12 Carlos Alberto, 9 Matheus Alexandre, teve 1 milhão e alguma, acho que foi quase 4 milhões ou quase 5 milhões em Domingues. E aí, somando tudo isso, o esporte gastou com contratações 60 milhões de reais. Mais ou menos, 58 milhões, 59 milhões de reais. Como é que o clube gasta tanto sem ninguém lhe garantir que, ao decorrer da temporada, o esporte teria uma boa campanha ao ponto desse dinheiro gasto não fazer faltar lá na frente? Imagina você que o seu patrão chega, você trabalha com produção, e aí seu patrão diz que a partir de hoje você não vai receber apenas o salário X, você vai receber salário X mais a comissão de produção e venda. Massa. Pô, legal, valorização profissional, cada um pensa como quiser. E a partir do momento que você ganha um salário mínimo, R$ 2.000, sei lá, pouco importa, ou R$ 2.000, não tá. E aí você gasta R$ 2.300 no mês inteiro. Você recebe 2.000 normalmente, vai receber um valor X, sei lá, vai receber 5% de cada produto produzido e vendido, e aí você gastou 2.300. 300 já não constava anteriormente, até a notícia do seu chefe chegar, de que você teria a possibilidade de gastar. Veja, você vai confiar na produção e venda desse produto, e se o movimento for fraco? Se a demanda for baixa? Se acontecer alguma coisa, faltar matéria-prima, faltar colega de trabalho, aí você tem que tirar o turno do seu colega, ou a produção vai ter que diminuir por alguma questão aí de logística, por exemplo. Quem te garante que você vai ter esses R$ 300? O esporte fez isso. O esporte pegou o dinheiro que teve, torrou no primeiro semestre, contando que, no decorrer do ano, ele teria esse dinheiro para repor, e aí, basicamente, na cabeça do presidente, era vender o almoço para comprar a janta, ou então eu vou gastar aqui, almejando um retorno lá na frente. E, de certa forma, até faz sentido, mas, de novo, você não gasta tudo que tem, esperando que lá na frente você vai ter o seu retorno. Isso é um erro administrativo, isso é uma burrice. Isso é uma burrice, isso é de uma falta de competência, de respeito, de caráter absurda. Ninguém pode fazer isso. De novo, se isso for verdade. A gente vai saber? Não. Ninguém vai chegar para a gente e vai falar. O Yuri Romano vai dizer, não, pô, realmente eu sou o cara que, porra, sou um péssimo competente, sou incompetente, eu fiz isso mesmo e paciência. Ele não vai. Entendeu? Ele não vai. Aí veja, o esporte lança esse tipo de notícia na semana do Nordestino. E o que eu quero dizer com isso? Várias páginas sobre futebol, TNT, Globo Esporte, acho que tem aquela nova X Esportes, enfim, essas páginas todas sobre futebol, inclusive páginas sobre futebol que não necessariamente sejam um veículo de comunicação como a Globo Esporte e o TNT Esporte, lançaram posts
celebrando essa data comemorativa, postando coisas de rivalidade entre time nordestino, obviamente para gerar engajamento, e o que é justo. E eu vi muitos comentários maldosos dizendo que o Nordeste é repleto de torcedores flamenguistas. Tem muito disso. Ah, não, mas o Flamengo é a torcida terceirizada, e se não fosse o Nordeste, o Flamengo teria a torcida menor que a do Mirassol, isso e aquilo. Veja, o Flamengo sim tem uma grande torcida no Nordeste, sempre, sempre, sempre teve, e se dá por um motivo. Antes, os jogos transmitidos em Pernambuco, no Nordeste em geral, no caso, o sinal vinha do Sudeste. Então, era comum que passasse aqui jogos somente de Flamengo, Corinthians, Vasco e ali o São Paulo, normalmente. Mas o Flamengo sempre tendo jogos transmitidos no Nordeste. De um tempo para cá, eu acho que isso melhorou bastante com o título da Copa Nordeste perdão, da Copa do Brasil 2008, as coisas mudaram. Então, a Globo passou a transmitir jogos, fora os estaduais, obviamente, mas a Globo passou a transmitir jogos de Série A e Série B dos times pernambucanos. Então, quando o Náutico estava na Série B, o Náutico passou a ter jogos transmitidos pela Globo Nordeste, coisa que antes não tinha. Eu lembro que eu tinha uma tia, ela já partiu dessa para melhor, e aí ela era de Goiânia, e aí eu volta e meia eu ia passar final de semana por lá, e numa dessa a gente ligava lá a Globo, e não tinha Globo Nordeste. Não pegava, simplesmente não pegava. Então era só Globo, de verdade, só pegava Globo lá, só pegava Globo. E quando transmitia jogos, não era jogos do esporte. E apesar de tudo isso, apesar desse ato deliberado da Globo, que a Globo sabia muito bem o que estava fazendo, a Globo sempre viu o Flamengo como um vetor para popularizar sua marca, tanto que as pessoas chamam, mas a Globo é a mamãe do Flamengo, isso e aquilo. Então, assim, a Globo, sim, o Flamengo deve à Globo a sua popularidade no Brasil, a sua grandeza, a sua receita, a sua direito de transmissão que é grande. Por quê? Porque se não fosse a Globo, que desde sempre, praticamente, teve direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, com o SBT, o Pouca Record e o Pouca Band, mas mais o SBT ali, disputando com a Globo sobre os direitos de transmissão, e se não fosse a Globo, o Flamengo hoje poderia ser grande, até porque dentro do próprio Rio de Janeiro o Flamengo é grande, mas eu tenho minhas dúvidas se no Brasil inteiro teria essa força, principalmente no Nordeste. Mas o que eu quero dizer apesar do Flamengo ter, sim, uma força no Nordeste, o nordestino, majoritariamente, não é flamenguista. Se formos para a Bahia, por exemplo, lá as pessoas é muito dividida entre Bahia e Vitória. Até mesmo no interior. Em Pernambuco não é diferente. No interior tem sim sua parte, torcida que torce para time do Sul e Sudeste, mais Sudeste, mas apesar disso tudo, Pernambuco, ele é majoritariamente rubro-negro pernambucano. Saiu a notícia, deixa eu ver se eu tenho direito aqui, deixa eu ver, pesquisar aqui, tá? Deixa eu ver. Eu ainda vou voltar para a polêmica, mas deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Peraí. Cadê, velho? Aqui. Isso tudo saiu desse ano, tá? Inclusive foi. Deixa eu ver, deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui, compartilhar a tela. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui está sendo transmitido. Será que está? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui, tá? Não sei se vocês podem dar uma olhadinha aqui, mas tem aqui. Eu vou deixar também na descrição o link. O título é Esporte possui maior torcida do Nordeste, aponta a pesquisa. O próprio esporte divulgou essa notícia.
Uma pesquisa, cadê uma nova pesquisa divulgada pelo portal Infomoney, em estudo feito pela TM20 Brand e pela Brasil Panels, confirmou que o esporte, perdão, segue como a maior torcida do Nordeste. Além disso, o clube rubro-negro é o único, nordestino dentro do top 10, ao lado de Cruzeiro em âmbito nacional. Vejam só. Ao todo, foram 2.000 entrevistas feitas virtualmente com pessoas das classes A, B, C, D e E das 5 regiões brasileiras. O número apresentado se refere apenas à parcela que gosta de futebol. Então, quem não gosta nem foi usado nessa pesquisa. Cadê? Tem aqui, ranking de torcida de clubes do Nordeste. Sport primeiro, Bahia em segundo, Vitória em terceiro, Ceará em quarto e Fortaleza em quinto. Até então, ok. Aí tem aqui, ranking de torcida de clubes do Nordeste, cadê do Brasil, perdão. Flamengo, Corinthians, até aí previsível, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos Internacional e Cruzeiro Sport empatado em décimo. Não sei se vocês podem ver aí. E aí acaba aqui a notícia. Eu vou deixar aqui também uma descrição. Aí eu vou deixar outras matérias sobre isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para aqui. Deixa eu tirar aqui. Parar. Parar. Deixa eu ver aqui. E deixa eu ver se eu voltei. Meu Deus, eu acho que eu vou. Será que eu vou sumir aqui? Peraí. Deixa eu tentar me. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui. Sumir, meu Deus. Peraí, minha gente, que eu dei uma sumida aqui. Peraí, aqui. Cadê? Enfim, deixa eu tentar aqui. Agora. Pronto, agora. Eu não sei porque eu tô pequenininho, velho. Eu não sei. Essa ferramenta é nova para mim, então tá sendo uma surpresa para mim. Eu tô ainda aprendendo. É... Enfim, eu fiquei pequenininho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui eu voltei. E veja, mostrei aqui para vocês a torcida do esporte. Nacionalmente, é a maior torcida do Brasil. No Nordeste, é a maior torcida do Nordeste. E na Semana Nordestina, o esporte. Eu vou dar nome aos bois. Yuri Romão vem apoiar a torcida pelas costas. Eu quero trazer outros dois pontos que aí são fatos, mas antes eu quero trazer, eu vou trazer minha opinião. O esporte, os clubes brasileiros, pelo menos aqueles que não são SAF, e é o caso do esporte, é um clube do povo. Eu sempre gosto de dizer isso quando eu fiz reunião com o esporte há uns anos, eu disse a eles que o esporte ele é o time do povo e que o povo é homem, mulher, criança, é gordo, é magro, é alto, é baixo, é branco, é preto, é hétero, é cis. E a partir do momento que um clube toma essa decisão, sem consultar os torcedores, sem saber o que eles acham, o que é melhor para eles, fica muito claro de que não foi uma medida para o esporte, não foi uma medida para o clube, não foi uma medida visando melhoria para a torcida. Eu sou sócio do esporte desde 2023, então fui em 2023 inteiro, fui em 2024, estou sendo esse ano, e apesar de eu não ter ido, inclusive até jogos do esporte esse ano, eu ainda sou sócio. Eu não fui em nenhum jogo esse ano, não tive a oportunidade. Ano passado eu fui, ano retrasado fui bem mais até. E é muito triste quando esse tipo de coisa acontece. Quando o torcedor ele é apunhalado pelas costas dessa forma na semana do nordestino e contra o torcedor nordestino. Há quem pense, e tudo bem, eu entendo, eu vou até trazer daqui a pouco, como eu falei, os fatos, que financeiramente isso pode ser bom para o clube.
Eu acho que sim, verdade, financeiramente, mas veja só, financeiramente seria bom se a gente tivesse a certeza de que esse dinheiro seria aplicado todo somente dentro do clube. Esse dinheiro seria bom se o esporte tivesse uma posição melhor, uma situação melhor. Esse dinheiro seria melhor ainda se o esporte tivesse, se Yuri Romão tivesse tido responsabilidade administrativa dentro do clube. Porque a partir do momento que o clube está financeiramente confortável, não é qualquer proposta que vai convencer o presidente. Também ter 3 milhões, veja bem, faz sentido. Faz sentido isso para você? Eu acho que isso acaba afastando o torcedor, não apenas do jogo em si, mas isso acaba quebrando a conexão entre torcedor e clube. Eu fico profundamente chateado. E aqui, de novo, o presidente, ou sei lá, qualquer gente lá do clube, pode dizer que não é venda de mão de campo, é sei lá o quê. Veja, isso configura a venda de mão de campo. Não é porque vai acontecer em Pernambuco que não deixa você receber o dinheiro e vai transferir o local do jogo. Você quer mais venda de campo do que isso? Sabe? O que você tem que fazer, qual o malabarismo que você tem que fazer, o malabarismo discursivo, cognitivo, para que no final você acabe admitindo as coisas do jeito que são, sabe? Então, assim, é um negócio muito complicado. Eu vou trazer aqui alguns dados aqui para ver se ajuda a melhorar dentro da cabeça de vocês, ou se isso vai aumentar a indignação. A minha, ela não arrefece, eu continuo estressado, continuo chateado, continuo magoado. Eu acho que falar sobre resultados, sobre jogos, sobre contratações é importante, mas chegar a trazer para vocês aqui esse tipo de conteúdo que tenta abrir os olhos de vocês para esse tipo de coisa, eu acho que é importante. Opa. Então, meu povo, é muito triste que esse tipo de coisa tenha acontecido. Eu já dei minha opinião, agora vou direto aos fatos. E os fatos não são muito legais, não. Eu vou ter um documento aqui, e aí eu vou dar uma lidazinha aqui, que é um pouquinho, algumas coisas, aí para eu ficar lembrando tudo de cabeça é meio complicado, até porque eu decidi fazer esse vídeo de última hora, então não parei para estudar tudo. O que deu para estudar ontem eu estudei, mas algumas coisas vieram hoje, então acho bom botar aqui para complementar. Baseado nos últimos jogos que teve na Arena de Pernambuco, com duas torcidas, e também espelhando Santa Cruz e América Natal pela série quarta de finais da Série D, o acesso de torcedores total na Arena de Pernambuco foram 43 mil torcedores. Obviamente que não é um valor fechado e muitas vezes tem administrador. Por exemplo, na Ilha do Retiro, cansei de ver jogos que diziam, não, teve 22, aquele fantástico número, não, teve 22 mil, 23 mil torcedores e quando a gente sabe que tem pelo menos uns 30 mil. Eu acho que foi Sport Londrina, eu acho que foi Sport Vasco, na Série B 2024, 23, perdão. Eu fui para muitos jogos naquele ano, muito, 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 muito mesmo. E eu lembro que, inclusive, e nitidamente você via que a Ilha do Oiti estava lotada, tinha bem mais que 23 mil pessoas. Estava lotada, lotada, caralho, foi, de verdade, era loucura, loucura. E aí, veja, a empresa que comprou o mando de campo, ou sei lá o que, ou que fez a logística da troca do mando de campo, podemos assim dizer, eu não sei se eu tenho ela aqui anotado, viu? Deixa eu ver aqui. Torcida Representações Limitadas. Eu vou chegar nessa empresa. Mas calma, vou começar por outra parte. E aí, a Ilha do Retiro estava lotada. Continuando. A Ilha do Retiro estava lotada, um absurdo, um absurdo. Então, vamos botar 43.500 torcedores, ok? 43 mil, acho que é melhor. 500 às vezes também é muita coisa. 43 mil. Que provavelmente esse número foi arredondado, né? Então vamos ter 43 mil. Como eu disse no começo do vídeo, que foi 70% de ingresso, carga de ingresso para a torcida do esporte e 30% para a do Flamengo,
o Sport teria direito a 30.100 ingressos, enquanto a torcida do Flamengo teria 12.900 ingressos. E eu vou pegar meu celular, que eu vou ter a audácia de pegar o meu celular e fazer um cálculo aqui, tá? Eu tinha feito ontem, mas eu vou fazer de novo. 43 mil. 43 mil. Não, 3 milhões. 3 milhões. Dividido por 43 mil. Cada ingresso tem que sair por média de R$ 70. R$ 70 por para sair para ter para ter o mesmo retorno de investimento. Ok, que a empresa ela vai lucrar não apenas com ingressos, também com bilheteria, também com estacionamento. Então possa ser que aí ela acabe realmente tendo um lucro disso. Mas dois pontos nessa situação. Talvez a margem de lucro dessa empresa não seja tão grande quanto ela imagina, porque o jogo vai ser, salvo engano, numa quinta-feira à noite, no meio do mês. Então, o que garante a essa empresa que a ilha estará lotada, principalmente com a situação atual do esporte e com essa bomba caindo na Ilha do Retiro? Se der 20 mil torcedores, menos da metade disso, vai ser muito. E se, obviamente, vender menos ingressos, é bem provável que o preço seja maior. Porque, como eu disse, o time está na situação que está. Vai ser um jogo no dia de semana, à noite, meio do mês. A torcida chateada, não apenas com o resultado dentro de campo, mas com a administração. Então, possa ser que a empresa acabe saindo prejuízo. Ok, problema dela, ela que se meteu a fazer isso. E eu tenho certeza que ela não vai sair. De algum jeito, não, de outro, não vai. Eu não quero ser leviano aqui e também pagar processos, mas assim, eu acho que não vai ter alguma coisa errada aí. O que eu não sei. A outra questão é, como eu disse, para ter a arena lotada e para ela ter o retorno, teria que ser ainda R$ 70. Veja bem. Você acha, você como torcedor rubro-negro, pagaria R$ 70 por ingresso e ninguém normalmente vai para o jogo sozinho, ninguém vai. Vai com um amigo, vai com a namorada, com o namorado, com o irmão, primo, cunhado, ninguém vai sozinho. Sempre vai outra pessoa e às vezes você acaba pagando do seu irmão, do seu parceiro, da sua parceira, do seu amigo. E veja, imagina você tirar R$ 70 no ingresso, fora o transporte, até a Arena de Pernambuco, para vir da Arena de Pernambuco de 10h30 a 11 horas da noite, do centro do Recife, ou seja lá, qual a cidade que você mora. Qual a probabilidade dessa arena estar lotada com ingressos a esse preço? Aí você vai dizer, mas aí eles podem botar a R$ 50. Ainda está caro. Ponto. Ainda está caro. Isso diminui a probabilidade de eles terem um retorno. Porque se para eles terem os R$ 3 milhões, eles têm que vender os 43 mil ingressos a R$ 70, a 50 eles teriam quanto? Ficaram vocês fazer esse cálculo. E aí esse prejuízo que ficaria o torcedor. O torcedor ele vai ter, o torcedor que quer ir, e aí com todo respeito, o otário que quer ir, me desculpa, mas o otário que quer ir, ele vai ter que cobrir esse investimento. Veja bem. E aí para ter tudo isso. Então, assim, mas a empresa ela pode botar ingresso barato do esporte, ingresso caro do Flamengo. Então ela pode botar, sei lá, 50 torcidas do esporte, 90 Flamengo. Se a gente dá nessa ideia de que a torcida nordestina ela é majoritariamente flamenguista, Pernambuco, obviamente, ele é vizinho de outros estados do Nordeste. Então, é bem provável que venha torcedores de João Pessoa, de Natal e de Aracaju, que são essas capitais mais perto de Recife, podemos assim dizer, ou de São Lourenço, né, que vai ser lá na Casa do Caralho. Então, será mesmo que compensa o torcedor paraibano, sergipano, alagoano, sair de seu estado, pagar R$ 90, fora o transporte e comida, ou cerveja e água, para assistir o jogo longe, porque não vai ser em Recife,
Então, normalmente, como Recife é perto de uma pessoa, então tem muito paraibano que vem para cá, passar o final de semana, as férias e tal. A Arena de Pernambuco é um lugar longe. Até para quem mora em Pernambuco, já é difícil saber onde é a Arena de Pernambuco, sabe? Eu acho que tem um problema aí e que essa conta ela vai ser paga pelo torcedor, mesmo que não completamente. Aqui eu vou para outra questão que eu vi de um jornalista, mas enfim, eu acho que não é melhor nem dizer o nome para não dar BO. E ele postou assim: Dante Oliveira está falando agora, isso foi ontem, agora ao vivo na live, chamou a atenção a algumas coisas da empresa que comprou os direitos da receita da partida entre Sport e Flamengo. A uma primeira vista, pesquisando no CNPJ, ela tem capital social de 1 milhão e comprou a partida por 3, ou seja, o triplo do que ela tem de capital, entendeu? De novo, é como se você tivesse R$ 70 para ir para o jogo, ou tivesse R$ 70 no bolso, no limite do cartão, e comprasse 3 ingressos. Como é que você vai pagar isso aí? Também observou que a torcida, representações LTDA, a empresa responsável pela compra da venda do mando de campo, ela é sediada no Maranhão e tem como principal atividade vestuários e roupas. Ok. É torcida, representações, talvez ela trabalhe com alguma coisa como venda de licenciáveis, não sei. Só supondo aqui. É, e Yuri Romão, ele já é notório no, nessa situação de negócios estranhos. E aqui eu vou trazer um fato que é importante, veja. Yuri Romão, ele alega ter emprestado, através de uma empresa, ter tomado como empréstimo, através da empresa, 6 milhões de reais, salvo engano, ano passado. E essa empresa, eu vou tentar mais uma vez compartilhar a tela. Ela é aqui, deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela, deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui, isso. Aqui, isso. Ela é. Essa empresa aqui, ó. Ela fica em Xangrande. E essa é a empresa que está registrada. Bom, essa é a casa que está registrada como CNPJ da empresa que fez o empréstimo ao Sport de 6 milhões de reais. Pessoal, olhando aqui direitinho. Vou até botar aqui, ó. Rua Santo Antônio, Xangrande. Quem quiser que bote o seu Google Maps e veja se essa imagem aqui é manipulada ou se eu estou mentindo. Essa imagem aqui é a que está registrada no CNPJ da empresa que supostamente prestou 6 milhões de reais a pedido de Yuri Romão. Tem uma história de que isso tem familiar, se não me engano, essa empresa ela está no nome de algum familiar, ou em sociedade de Yuri Romão com algum familiar, enfim. E ele prestou 6 milhões ao esporte. Isso aqui, pessoal, tem fachada de empresa. Aí você pode dizer assim, mas isso aí, pô, isso aí tem cara de ser uma foto antiga e que isso, a fachada já é diferente. Ela se transformou. Veja bem, mesmo que ela tenha sido demolida e construída, a gente pode notar que ela é uma descida, uma ladeira. O empresário que quiser derrubar isso aqui e construir, mesmo que ele expanda, vai ter um desnível entre essa casa aqui, de ladinho no lado esquerdo, onde está a janela aberta, tem um portão de alumínio aqui, ela é desnivelada, porque ela é uma descida. O quanto ela gastaria para nivelar piso nisso aqui? E mesmo que ela não compre essas casas de lado esquerdo e direito, só reforme esse espaço. Vocês acham que tem espaço suficiente para uma empresa de capital para emprestar 6 milhões de reais ao clube do esporte? Sejamos sinceros. Mais uma vez. Peraí, acho que eu nem fiz aí. Peraí. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu acho que eu estou aprendendo ainda. Deixa eu botar aqui. Peraí. Compartilhar. Peraí, acho que eu não botei. Aqui. Aqui, isso, partilhar. Peraí, calma. Aqui. Pronto, aqui. Botei aqui, pessoal. Aqui, veja. Aqui, pronto. Do que eu falei. Tem espaço para ampliar aqui? Tem nível, tem piso para ampliar. Essa empresa, entre aspas, tem fachada
Porque isso aqui parece mais uma casinha, sabe, de um pessoal humilde do interior. Parece. Porque se alguém disser assim, não, isso aqui é uma igreja de bairro pequena, é mais crível do que uma empresa. Eu não tenho espaço. Eu vou descer aqui, ó. Se você reparar, é uma descida, ó. Ela vem, ó, descendo aqui, ao sentido. E eu vou deixar aqui, ó, para vocês, ó. Rua Santo Antônio, Xangrande, Pernambuco. Então, quem tiver vontade, curiosidade, eu acho que eu estou mentindo, pode ir lá no Google Maps, digitar isso, e aí vocês vão ver o que vocês acham. Se essa imagem ela é mentirosa, se ela é antiga ou não. Nunca ficou claro para o esporte, para a torcida, como foi isso. Nunca, nunca, nunca. E eu acho que duvido muito que vai. Em 2023, o esporte teve um superávit de quase 72 milhões de reais. Em 24 e 25, o faturamento continuou crescendo. O esporte teve 139 milhões de patrocínio, 72 milhões, perdão, 139 milhões de venda de cota televisiva. O esporte teve 72 milhões de patrocínio. O esporte teve 60 milhões de venda de jogadores. Somando tudo isso, dá mais ou menos 410 milhões de reais em 2 anos, tá? O esporte vender o modo de campo por 3 milhões, além de errado, é uma merreca. Ah, mas a empresa ela só tem capital de 1 milhão de reais. Minha gente, isso está errado de todo sentido. Aí você vai vender, ó, liso comigo não conversa não, liso dorme. Quer me comprar? Beleza, me compra bem. Me compra bem e a gente conversa. Beleza? Do contrário, não vem para cima de mim não, meu parceiro. Entendeu? E aqui são fatos, não é opinião, fato. Eu vou trazer aqui alguns dos jogos que o Sport teve é, do Libra. O qual o Sport teve uma boa receita, veja. Deixa eu botar aqui. O Sport enfrentou o Palmeiras, perdeu 2-1, segunda rodada. O Sport teve uma renda de 1 milhão e 25 mil reais. No 2-2 de Sport e São Paulo, na Ilha Retiro, o Sport teve uma renda de 848.700 reais. No 2-2 contra o Santos, o Sport teve uma renda de mais de meio milhão de reais. No 0-0, Sport e Bahia, o Sport teve uma renda de 123.700 reais. No 1-0 Bragantino, na quarta rodada, o Sport teve uma renda de 75 mil reais. Total desses jogos, o Sport teve 2 milhões e meio de reais. Quem diga assim, poxa, o Sport tem que juntar 5 jogos para dar o valor que vai ganhar em um. Beleza, mas veja, de novo, o Sport, de todas essas rodadas, acho que o Sport está na 22ª, 26ª. Apenas um jogo o Sport não esteve na zona de rebaixamento. De todo o campeonato, o Sport teve praticamente todos os jogos na zona de rebaixamento. Sendo eliminado pelo Operário, quase sendo vice do Pernambucano, tomando goleadas para Palmeiras, 3-0, o Cruzeiro, perdendo para o Vasco 3-1 e vendo sucessivamente roubado dentro de campo, operado por juízes mau caráter e mal intencionados. O Sport ainda teve uma grande presença torcedora. Tanto que deu matéria. Nossa, a torcida do Sport é apaixonada, mesmo o time afundado na lanterna, a torcida comparece. Gente, justifica a venda do mando de campo? De verdade, justifica. Porque carga d'água o Sport vendeu esse mando de campo? Qual certeza que a gente vai ter? Qual certeza que esse dinheiro foi bem aplicado? Ou que será se ainda tiver uma parte desse dinheiro eles têm por aí? É, se o Sport, com essa venda, é a maior, como eu posso dizer, arrecadação ou renda de um jogo, mesmo ele não tenha acontecido ainda. A maior até então era de 1.800.000. Eu não lembro qual foi o time que teve. O Sport lucrou, acho que foi o Sport Palmeiras, inclusive, que ainda detém, não agora, acho que foi 2014. O Sport detém na Arena Pernambuco os 2 títulos. Se, opa, tem uma opa, aqui. Se os dois jogos, não, o primeiro e o segundo não for do Sport, o primeiro e o terceiro e o segundo acho que é do Santa Cruz. Então, essa venda do mando de campo,
acabou se tornando a maior renda na história do futebol pernambucano. Mas a que custo? A que preço? Isso vai além dos 3 milhões de reais. Isso vai além do que economista nenhum, ou administrador nenhum pode mensurar, que é o amor à torcida, a paixão, a aproximação, a conexão, o sentimento de pertencimento. Será que a torcida vai ter isso? Bom, eu fico com essa reflexão deixando para vocês aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até o fim. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E até a próxima. E pelo esporte tudo, né? Apesar de tudo. Queria deixar outro pedido aqui, é de vocês irem na rede social do esporte. Facebook, eu não tenho Facebook mais, já faz anos, mas quem tiver. Facebook, Twitter ou X, Instagram, TikTok, o que for, Blue Sky, o que tiver de rede social aí, você segue o esporte, vá lá, critique, cobre. Ah, mas isso não vai mudar em nada. Não vai. Mas ele tem que entender que a torcida, ela não quer isso. Ela quer primeiro ser consultada, segundo, quer ser respeitada, e terceiro, ela quer ser valorizada. E a gente não acabou, a gente acabou não sendo nenhum desses três, não tendo nenhum desses três tipo de, sei lá, comportamento, sentimento, afeto, sabe? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.